Avançando então para a quarta-feira, o salmo a ser considerado é o 75. E aqui, irmãos, 3 ideias muito interessantes são estabelecidas. A lição fala a respeito, aqui dá como título Vinho e Sangue. E aqui na parte do auxiliar do professor, eu achei bem interessante e didática uma divisão que o autor fez e diz o seguinte: a primeira imagem deste salmo é da terra tremendo. Isso está no verso 3, eu vou ler aqui o verso 3. Vacilem a terra e todos os seus moradores. Ainda assim, eu firmarei suas colunas. Olha que interessante. Esta primeira imagem de a terra desmoronando, perdendo seus fundamentos, mas Deus oferecendo colunas para serem firmadas. A segunda imagem é um cálice cheio de vinho muito forte. Está no verso 8. Deixa-me ler aqui. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Então, esta segunda imagem dominante, que é a imagem de um cálice cheio, aqui combina com o título da lição, né, de vinho muito forte, que Deus derrama sobre os ímpios, os quais bebem esse vinho completamente, isso sela a sua morte eterna. E a terceira e última imagem é a ideia dos chifres. Aqui o verso 10 diz assim, vamos ler rapidamente, são os 3 versos em destaque deste verso. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Olha que interessante esta terceira imagem. Em cada um desses estágios, o juízo de Deus aparece, promovendo justiça, condenando os ímpios e reservando os justos para a vida eterna. Esta esperança, irmãos, é que deve aquecer o nosso coração. O nosso Deus, ele é um justo juiz e ele exaltará o seu povo no seu juízo e destruirá os ímpios na sua condenação. E aqui, então, o autor vai chamar a nossa atenção para a linha que ele está seguindo nessa semana. Mesmo diante dos problemas, nós somos chamados a ter esperança. Mesmo diante de tantas injustiças, irmãos, tanta injustiça nesse mundo, injustiças na nossa própria vida, injustiças praticadas por pessoas contra nós, injustiça nas esferas governamentais, injustiças sociais, mesmo diante de tantos problemas. Nós somos chamados pelas promessas da palavra de Deus a ter esperança e não julgar o futuro pelas desgraças do presente. Eu gostei muito dessa expressão. E aqui o autor, ele colocou o exemplo, uma ilustração do filósofo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, para quem a vida não tinha sentido, então disse, vamos criar o nosso próprio sentido, fazendo com que cada pessoa fosse o seu próprio Deus, Deus com letra minúscula. E aí ele faz a pergunta, será que essa filosofia funcionou para o próprio Nietzsche, o autor desta ideia? E o autor responde, não. Por quê? Ele passou os últimos 11 anos de sua vida numa instituição para pessoas com doenças mentais antes de sua morte em 1900. Morreu sem esperança, e, de fato, uma vida sem sentido. Mas essa não precisa ser a nossa história, não precisa ser o nosso fim. Irmãos, nós podemos facilmente nos desanimar quando vemos os pilares, as colunas, mencionados aqui no verso 3, tremendo e vacilando. Mas não vamos olhar para as colunas vacilando, vamos olhar, como diz aqui o texto, para aquele que firma as colunas, para aquele que tem o poder de firmar as colunas, e de quem devemos buscar a esperança de que um dia seremos colunas firmadas no palácio de Deus. Os valores morais hoje estão sendo atacados cada vez mais. Quando a gente acha que já viu de tudo, surge algo pior ainda. Mesmo nas questões fundamentais, estamos diante de tantas situações complexas que nos entristecem, nos desesperam, nos desanimam e perguntamos, será que isso tudo vai ter saída? Práticas imorais cada vez mais aprofundadas no lodo e na lama da imundície e da imoralidade. E então, irmãos, estas coisas, o pior é que antes isso era feito às escondidas, hoje são elogiadas publicamente, como vimos na abertura das Olimpíadas em Paris no ano passado. Mas, irmãos, mesmo sabendo que este mundo vai de mal a pior, mesmo sabendo que não há esperança para as coisas desta vida, ergamos os nossos olhos, não nos conformemos com este século, não nos conformemos com este mundo, ergamos a nossa cabeça e entendamos que este Deus maravilhoso,
que tem prometido um juízo, é o Deus que vai nos acompanhar, é o Deus que vai estar conosco até o fim, e que esta promessa nos fortaleça e nos abençoe seguramente. Então agora, pondo um ponto final na lição da quarta-feira.